Notícias da Igreja Católica. Sexta-feira, 7 de julho de 2023, hoje é dia da Beata Maria Romero, Socorro dos Pobres e Marginalizados. O Papa Francisco recebeu o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, na quarta-feira, 5 de julho, numa audiência privada na Casa Santa Marta, onde o Papa mora. Na delegação de Clinton estava Alex Soros, filho de George Soros e atual presidente da Open Society Foundations. Clinton, que agora concentra seus esforços em filantropia e assuntos públicos, visitou a Albânia de 3 a 4 de julho e recebeu uma medalha de agradecimento público do primeiro-ministro do país por seu apoio à nação e pela intervenção da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, na Guerra do Kosovo, informou o site de notícias Euractiv. Alex Soros acompanhou Clinton tanto na Albânia quanto no Vaticano. Soros é o novo presidente da Open Society Foundations, fundação filantrópica iniciada por seu pai. O Papa deu a Clinton uma estátua de uma mulher segurando uma pomba. O Papa disse que representa uma obra pela paz. Clinton deu ao Papa Francisco uma pequena bandeja com o símbolo dos Estados Unidos, segundo um vídeo publicado no Twitter pelo Vatican News. O gabinete de Clinton disse à agência ACI que o presente foi uma bandeja de porcelana personalizada com o selo presidencial. O ex-presidente também escreveu uma nota pessoal ao Papa. No e-mail enviado na quarta-feira, 5 de julho, a sala de imprensa da Santa Sé descreveu a reunião como uma audiência privada com o presidente Bill Clinton e sua delegação. O e-mail continha fotos, mas nenhuma outra informação. Notícias da Igreja Católica. A Jornada Mundial da Juventude JMJ Lisboa 2023 deve ter um impacto de pelo menos 411 milhões de euros, mais de 2 bilhões de reais na economia portuguesa, segundo o estudo divulgado na quarta-feira pela organização do evento. A JMJ acontecerá de 1º a 6 de agosto em Lisboa, Portugal. O Papa Francisco participará do evento e visitará o país de 2 a 6 de agosto. Notícias da Igreja Católica. Menino que abraçou o Papa há 10 anos na JMJ Rio de Janeiro 2013 se prepara para ser padre. Em 26 de julho de 2013, Natan de Brito, aos 9 anos, furou a barreira de segurança nas ruas do Rio de Janeiro e chegou até o Papa Móvel que transportava o Papa Francisco. Abraçou o Papa e lhe disse que queria ser padre. 10 anos depois, ele está no seminário propedêutico da Arquidiocese de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Para Natan, recordar aquele encontro é sempre reacender a chama da vocação. O Papa Francisco visitou o Rio de Janeiro por ocasião da Jornada Mundial da Juventude de 2013. Foi a sua primeira viagem internacional após ter sido eleito Papa em março daquele ano. A foto de Natan abraçando o Papa Francisco logo viralizou e se tornou uma das imagens de maior repercussão da jornada. Eu me emociono ao falar. Vai fazer 10 anos desse grande momento na minha vida. É claro, não foi o despertar da minha vocação porque eu já queria ser padre há muito tempo, mas foi, sem sombra de dúvidas, uma motivação a mais dentro da minha vocação, disse Natan em entrevista à agência ACI. Notícias da Igreja Católica. As negociações do governo de Daniel Ortega com a igreja na Nicarágua para libertar e deportar Dom Rolando Álvares fracassaram na quarta-feira, 5 de julho, e o bispo voltou para a prisão La Modelo. Segundo o jornal nicaragüense Confidencial, Dom Álvares não aceitou as condições impostas para seu exílio. Dom José Antônio Canales Motinho, bispo de Danlí, na vizinha Honduras, disse em sua página no Facebook que Dom Álvares não quer deixar a Nicarágua, quer ser livre sem condições em seu país. Notícias da Igreja Católica. Faltando menos de um mês para a Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023 em Portugal, as arquidioceses brasileiras vão realizar a partir desta semana missas de envio aos jovens que irão participar da JMJ Lisboa 2023 entre os dias 1º a 6 de agosto. Notícias da Igreja Católica.
O governo da Nicarágua cancelou a personalidade jurídica e confiscou os bens de uma congregação de freiras expulsas no fim de semana. O Ministério do Interior tomou a medida na terça-feira, 4 de julho, contra a Fundação Fraternidade dos Pobres de Jesus Cristo, segundo a mídia nicaragüense Artículo 66. O regime alega que a congregação não cumpriu com suas obrigações ao não informar suas últimas demonstrações financeiras e ter expirado o Conselho de Administração desde fevereiro de 2021. O Ministério informou que agora cabe à Procuradoria-Geral da República transferir os bens da congregação, incluindo o convento, para o nome do Estado. A medida tomada contra as freiras é arbitrária e agora acrescentaram o confisco de seus bens imóveis, disse Marta Patrícia Molina, pesquisadora e autora do relatório Nicarágua, uma igreja perseguida. Notícias da Igreja Católica. O Papa Francisco criou uma comissão no Dicastério para as Causas dos Santos para identificar novos mártires. Numa carta publicada em 5 de julho, o Papa diz que a Comissão dos Novos Mártires, Testemunhas da Fé, nasceu para elaborar um catálogo de todos aqueles que derramaram seu sangue para confessar Cristo e dar testemunho do Evangelho, que incluirá não católicos. O Papa disse na carta assinada na segunda-feira, 3 de julho, que se trata de uma iniciativa em vistas do próximo jubileu de 2025, que nos reunirá como peregrinos da esperança, que terá início em dezembro de 2024. Notícias da Igreja Católica. Alba Silva, mulher do goleiro do Paris Saint-Germain, Sérgio Rico, que se acidentou durante a peregrinação a Nossa Senhora do Rossio em Huelva, sul da Espanha, em maio passado, anunciou que a condição médica dele melhorou. Silva disse que ontem à tarde ele já foi transferido para o quarto, graças a Deus, e podemos estar com ele 24 horas e estamos muito contentes, disse ela, segundo a agência Europa Press. O goleiro do PSG deixou a UTI onde esteve internado no Hospital Virgen del Rocío, em Sevilla, após sofrer um acidente com um cavalo. Segundo a família, o acidente aconteceu quando Sérgio Rico ia para a missa pontifícia ao lado da ermida, quando sofreu um acidente por causa de uma carroça com mulas e um cavalo em fuga que o atingiu. Notícias da Igreja Católica. A próxima Jornada Mundial da Juventude, que vai acontecer entre 1º e 6 de agosto em Lisboa, terá um estande dedicado ao carioca Guido Schaffer, conhecido como o Anjo Surfista e declarado venerável em 20 de maio passado. Guido morreu em 2009, aos 34 anos, na Praia do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Sua fama de santidade logo se espalhou entre os fiéis e a causa de beatificação foi aberta em 2015. A agência ACI conversou em Roma com Monsenhor Alberto Rodio Mejia, promotor da fé no Dicastério para as Causas dos Santos, sobre a importância de que os jovens de hoje possam contar com essas figuras atuais e próximas para servir de exemplo em seu caminho de santidade. Para Monsenhor Rodio, Guido Schaffer é uma figura muito próxima, uma figura que pode atrair muito os jovens. Segundo Rodio Mejia, a vida de Guido sempre girou em torno de Jesus Cristo, por isso nos fala de uma proximidade e de uma santidade possível. Estávamos acostumados antigamente a ver os santos em pinturas, depois começamos a ver os santos em fotografias, depois em fotografias a cores e agora vemos até no YouTube, em vídeo. Temos vídeos atuais dos santos, disse Rodio Mejia, que também é doutor em Direito Canônico e padre da Diocese de Getafe, Madrid, na Espanha. Isso é essencial para as pessoas hoje, porque os modelos clássicos de uma vida sempre são válidos, mas as pessoas precisam de algo um pouco mais próximo. Para Monsenhor Rodio, perseverar na vida cristã não é fácil, porque a tentação do mundanismo, de que fala muito o Papa Francisco, é uma tentação muito forte. O mundanismo entra em você em todos os lugares, pelas redes sociais, pela mídia, pelos influenciadores, todas essas coisas. A pressão é muito forte. No entanto, ele disse que Jesus Cristo, mesmo sendo, como foi dito, o maior influenciador de toda a história, em certo sentido, humanamente falando, ele brilha menos do que todas essas luzes que se apresentam hoje, que parecem brilhar muito e que depois, na hora da verdade, é um brilho que dura muito pouco, um brilho de muito pouco valor, mas que atrai muito as pessoas. Portanto, ver figuras próximas, contemporâneas e também parecidas com a forma como a maioria das pessoas vive é muito bom para elas, disse Monsenhor Alberto Rodio Mejia.
Com a colaboração das agências ACI e Vatican Media, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta na próxima segunda-feira. Notícias da Igreja Católica.